bem liso. Ai, gente, obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Amo vocês, viu? E aí, bora? Bora começar nosso cafezinho? Gente, eu não consegui tomar café hoje. Eu tô aqui assim, na força do Espírito Santo. Acordei, meu iPad não ligava, meu computador travou. Ô, gente, é uma bênção, né? É um levante que só a graça de Deus. Eu falo que eu acho que Satanás ele trabalha mais de uns lados do que do outro. Bom dia, filha. Magrela, magrela eu tô, gente. Gente, perdi 7 quilos e agora vocês não têm noção. Amém, Pamela. Agora eu tô pelejando para não perder mais, mas como é, a gente não tem fome. Aleluia, né, gente? Glória a Deus, né? Magrela eu tô, viu, gente? Magrela eu tô. Obrigada, meninas, obrigada. Vocês são uma bênção, viu? Na minha vida. Uma bênção mesmo. Eu falo que vocês são daquelas que me tiram, né? No dia que a gente não quer nada, aí vocês falam, tem que sentar aqui, bora, bora, vamos sentar aqui. Aleluia. Bom dia, Ana. Deus te abençoe, querida. Que mesa boa, né, gente? Que mesa boa. Que mesa livre, que mesa gostosa. Obrigado, Ale, obrigado. Ai, gente, meu netinho é muito lindo, gente. Ele é muito lindo. Você vai fazer PDF das 7 chaves? Ainda não. Gente, a Miriam. A Miriam tá em missão lá na Amazonas, nos mineirinhos lá. Então, nós estamos no momento sem PDF. Viu? Amém? Então, vamos começar? Aleluia. Aleluia. Bora, 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 bora. Ei, Tuca, querida. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Por que você fala só nas mulheres? Porque eu só ensino mulher, gente. Eu não ensino homem, não. Só por isso. Aqui é um lugar de mulheres, gente. Só mulheres. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá, meninas. Eu amo vocês também. E mais uma vez, é uma honra estar assentando nessa mesa com vocês, tá bom? Hoje o assunto que o Senhor vai nos ensinar é um assunto assim bem forte, né, meninas? Nós vamos falar hoje sobre rejeição. Sobre rejeição. Meu Deus. Gente, eu creio, sabe, que o Senhor, ele vai falar aos nossos corações. Na verdade, ele tem falado sobre esse assunto ao meu coração nesses dias de uma maneira muito intensa, de uma maneira muito forte. E eu creio que ele também vai falar no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Talvez você escute, né, falar, não, rejeição. Talvez você fale assim, não, eu não tenho esse problema. Gente, mas eu queria te falar, fica aí, porque eu acho que isso é algo tão sutil, sabe? Principalmente nesses dias eu tenho visto assim como que isso é algo que realmente como que Satanás usa isso para tirar a gente do caminho, sabe? É de uma maneira assim severa. E eu creio que as revelações que o Senhor ele trouxe ao meu coração vai abençoar a sua vida e também vai te dar graça e vai te dar sabedoria para que você possa abençoar outras vidas, em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá? Agora também te amo, viu, meu amor? Te amo muito. Agora é hora da gente parar com os comentários. Vocês sabem que eu gosto de deixar aqui aberto para a gente colocar os versículos, para a gente colocar. Então não é hora da gente pedir oração, não é hora da gente falar que a gente está fraca,
Não é hora de nada, ok? Agora é um tempo da gente respeitar e da gente estar falando mesmo umas com as outras daquilo que o Senhor falar e por aí vai, tá bom? Eu espero que a gente possa entender isso para me não ter que desativar os comentários, meninas. Não, meu amor, não tô falando pra você não, viu, meu amor? Te amo. Então vamos lá. Amadas, se tiver uma coisa que eu creio com todo o meu coração, é num Deus que cura. Agora, deixa eu falar algo para vocês também, que eu aprendi e que eu levo isso para a vida. Eu levo isso para a vida. Séries, você crê em um Deus que cura todas as coisas? Eu creio em um Deus que pode curar todas as coisas. Eu creio num Deus do impossível. Eu creio num Deus que faz tudo de acordo com o que Ele quer. Eu creio num Deus que tem autoridade sobre os céus e sobre a terra e que não existe impossível para Ele. Esse é o Deus que eu creio. Agora, eu creio tanto nesse Deus, mas eu creio nesse Deus de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão forte, que um dia Ele cravou algo no meu coração, que baliza a minha vida, que direciona a minha vida e me ajuda a não sair dos caminhos dele e muito menos parar de dar honra e glória a Ele. É o seguinte ensinamento. Apesar de eu crer num Deus que pode todas as coisas, apesar de eu crer num Deus que cura, a minha fé, por maior que ela seja, ela nunca estará acima da vontade de Deus. Eu vou repetir. A minha fé, por maior que ela seja, ela nunca vai estar acima da vontade de Deus. O que isso significa, séries? Isso significa que quem vai determinar as coisas na minha vida não é a minha fé. A minha fé move montanhas? Sim, a minha fé ela move montanhas. Mas existe algo acima da minha fé. É a vontade de Deus. A minha fé não está acima da vontade de Deus. A minha fé, ela não está em um lugar onde eu posso falar assim, a minha fé, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não, a minha fé, ela não e nunca vai estar acima da vontade de Deus. Por que tantas pessoas frustradas? Por que tantas pessoas desviadas do caminho? Porque elas se acham tanto, elas se acham tão soberbas que elas acham que a fé delas, ela vai estar acima da vontade de Deus. Querida, eu oro para que o Senhor traga essa revelação no teu coração. Eu oro para que você tenha humildade de poder entender nessa manhã que nós servimos a um Deus que cura. Nós servimos ao Deus do impossível, mas Ele é tão poderoso que a sua fé, por maior que ela seja, nunca vai estar acima da vontade dEle. Ele continua sendo soberano e você continua sendo filha. Ele continua sendo fiel e você continua sendo filha. Ele continua sendo Deus, continua sendo Pai e você continua sendo filha. E, séries, como que essa medida, como que isso funciona no seu coração? Isso funciona no seu coração até o ponto de você entender que você tem limite. Deus, Ele não tem limite. E isso funciona até um ponto de você entender que não é você que manda em Deus. Não é você que cuida de Deus. É Ele que cuida de você. É Ele que te direciona. É Ele que sabe os planos que Ele tem ao teu respeito. É Ele que sabe os pensamentos que Ele tem ao teu respeito. São pensamentos de paz. Agora,
Como que eu faço para não parar? Sabendo que a vontade dele vai se cumprir, como que eu faço? Por quê, querida? Porque existe um limite que você precisa ir. E é a sua fé que vai te levar. Existe um limite o qual você precisa ser fortalecida para ir. O Senhor, Ele tem a medida certa para que você possa alcançar a vontade dEle. Então, eu creio num Deus que cura. Se eu creio num Deus que cura, como que eu posso agir? Eu preciso buscá-lo de todo o meu coração. Queridas, eu lembro muito bem quando a minha mãe faleceu, há 5 anos atrás. A minha mãe teve uma leucemia muito severa, do nada, né? Eu falo que de um dia para o outro a nossa vida mudou. E a minha mãe e o meu pai, eles não eram aqueles pais ausentes, não eram aqueles pais, não, a minha mãe e meu pai eram base na nossa vida. Os meus pais eram aqueles pais que a gente tinha aquela casa aconchegante preparada para ir, sabe? Aquela casa que você chegava, tava almoço pronto, café pronto, tudo assim, aquela... E em um só ano, meninas, em um só ano, a minha mãe faleceu e o meu pai foi assolado pelo Alzheimer. Nós perdemos, talvez assim, um dos nossos maiores tesouros, que era a nossa base forte. E eu me lembro que no dia que a minha mãe faleceu, meu pai ainda estava bem e nós entramos no elevador do hospital, eles ligaram do CTI. E ali eu falei, meu Deus, como é que pode? Eu desesperada, porque eu queria tanto, gente, eu queria tanto que a minha mãe ia ser curada. E quando eu entrei, eu comecei a falar uma coisa, a minha sobrinha outra, o meu pai, ele virou e falou assim, em tudo nós precisamos aprender a dar graças a Deus. Amadas, eu não sei qual é a vontade do Senhor específica para a tua vida em muitas áreas da tua vida. Eu não sei, mas eu quero te falar algo. A vontade do Senhor é que eu e você sejamos agradecidas. Por quê? Porque não tem nada que Ele nos tire, que Ele ainda não tem alguma coisa para nos dar. Eu perdi sim, eu perdi uma casa onde eu tinha aconchego, mas hoje eu tenho a graça de ter uma casa que ainda dá aconchego. Eu não posso parar. Um tempo na minha vida acabou, mas começou outro tempo comigo. Por que eu estou te falando isso? Porque tudo que a gente perde na vida, nós precisamos entender que 2 coisas vai tentar ocupar esse lugar. Ou a rejeição, ou a soberania de Deus. E eu estou aqui hoje para te falar algo. Abra os seus olhos. Tudo aquilo que você perde na sua vida vai ter um espaço vazio. E esse espaço vazio, ele ou pode ser ocupado pela rejeição, ou ele pode ser ocupado pela soberania de Deus. A escolha é sua. Séries, mas como que eu creio nessa soberania de Deus? Como que eu creio nesse amor de Deus? Querida, deixa eu te falar algo. Quando você tem a certeza daquilo que você procura, você não desiste de procurar. E uma coisa que você precisa ter convicção no teu coração é da soberania de Deus. Ah, querida, quando você tem a certeza daquilo que você procura, você não para de procurar por nada, por nada. Ainda que você não tenha força para procurar com os teus pés, ainda que você não tenha força para procurar com a tua mão, você tem força dentro de você para continuar procurando, sabe? A palavra de Deus fala aqui em João 14, versículos 13 e 14, assim: e tudo o que pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Deixa eu falar algo para vocês, querida. Aqui fala que tudo que nós pedimos em nome dele e o nosso coração estiver alinhado com ele a ponto de glorificar a Deus através de Jesus Cristo, será feito. Aquilo que não será feito é aquilo que o teu coração não estiver alinhado para glorificar a Deus através do Filho.
Então você precisa entender que existe um lugar onde você está, existe um lugar onde o Senhor está. Você precisa, eu ouvi muito nesses últimos 7 anos da minha vida assim, nossa, eu nunca vi uma mulher tão forte como você. Uma mulher que perdeu tantas coisas e ainda continua fazendo. Uma mulher que perdeu tantas coisas e ainda continua prosseguindo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu perdi muitas coisas assim, mas tem algo que ninguém pode me tirar. É a graça de ser filha do Deus vivo. Existe algo que eu tenho plena convicção que fala que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, eu tenho a convicção no meu coração que esse amor, ninguém pode me tirar dele. Então, mesmo nos dias que eu não estiver sentindo esse amor, eu vou continuar procurando por ele, porque eu sei que ele existe. Eu sei que ele existe. Você me entende? Agora, você precisa entender o seguinte. Nós estamos aqui hoje falando de rejeição. Estamos falando de rejeição. A Bíblia fala muito sobre rejeição. Muito sobre rejeição. Então, você precisa entender o seguinte. Rejeição não é algo que está apenas no mundo. Não é algo que apenas o mundo te norteia, que o mundo te baliza. Não, querida. Rejeição é algo bíblico e que a Bíblia te baliza. Agora, a rejeição no mundo, ela te baliza o seguinte: ai, você vai ficar deprimida porque você é rejeitada. Ai, você vai ficar com síndrome do pânico porque você é rejeitada. Ah, não, você acaba com a tua vida, querida, porque você é rejeitada. Não, querida, você é rejeitada, você está perdida. Isso é o mundo te balizando, mas a Bíblia, ela te baliza quando você passa por isso, ok? E Isaías profetizou sobre isso, que além do sofrimento físico que o próprio Jesus passou, a rejeição esteve presente na vida dele. Isaías fala que Jesus ele era desprezado, ele era o mais rejeitado entre os homens. Ele era um homem de dores e ele sabia o que era padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado. E aqui, dele, não fizemos caso. Então, deixa eu te falar algo hoje. Se você é uma mulher que tem passado por um desprezo, se os homens têm te rejeitado, se você é passado por uma mulher que tem carregado muitas dores, que sabe o que é padecer, querida, bom dia, você está no caminho certo. Pode ser que você não esteja fazendo a coisa certa, mas no caminho certo você está. Isso não significa que você não está no caminho certo, entendeu? Isaías 53. Inclusive, eu te convido a ler Isaías 53, dos versículos 3 a 12, para que você possa entender o que é um desprezo. Amadas, a Bíblia nos ensina que os filhos de Deus podem ser rejeitados pelos amigos, podem ser rejeitados pela própria família. A Bíblia diz aqui em Marcos, no capítulo 6, no versículo 4, que o próprio Jesus disse: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Então, deixa eu te falar uma coisa. Vamos parar de mimimi. Ah, eu perdi minha mãe, mimimi. Ah, meu pai. Não, querido, deixa eu te falar. Está aqui na tua frente uma mulher que tem autoridade para te falar. Eu perdi a minha mãe e eu estou vencendo. O meu pai tem uma doença avassaladora que chama Alzheimer e eu estou vencendo. Por quê? Porque maior é o que está dentro de mim do que o que está de fora tentando me derrubar. Ok? Então, para que esse mimimi, que nós estamos aqui para aprender o caminho. Nós estamos aqui para aprender a não carregar essa dor. Dói muito, dói demais. E é isso que eu quero te ensinar. Mas existe a voz de uma dor que te leva para um lugar, existe a voz do Espírito Santo que te leva para outro. E é isso que eu quero te ensinar aqui nessa manhã, saber que voz que você está ouvindo. Se você está ouvindo a voz da tua dor ou se você está ouvindo a voz do próprio Deus. Amadas, rejeição é algo muito forte, é algo muito forte. Rejeitar uma pessoa significa resistir a ela, desprezar, como o próprio Jesus foi desprezado. E é algo, realmente, eu concordo com vocês, assolador.
Preste atenção no que eu estudei. Escutem isso. O complexo de rejeição é a percepção de que as pessoas não têm interesse naquilo que você tem a oferecer. É uma das feridas emocionais mais dolorosas e pode ser mais intensa ainda quando a pessoa que é rejeitada interpreta que aquilo ali é só para ela. E sempre responde ao fato do que está acontecendo como se aquilo ali fosse para ela. Então, vamos lá. Estudos dizem que a dor, ela vai depender do grau de importância que você vai dar àquilo que você sofreu. Beleza? Eu posso ficar aqui chorando as mingas para vocês. Que eu não tenho mãe, que eu não tenho pai. Eu não vou falar o resto dos problemas. Que eu fui abusada na infância, que eu fui abandonada num casamento, que eu passei fome na infância, que eu sei o que é miséria. Querida, quando você conhece Jesus Cristo e aquilo que Ele pode fazer para você, por mais que a rejeição ela cause em nós uma baixa autoestima, isso é fato, é fato. O sentimento da rejeição, ele nos leva a uma baixa autoestima, fazendo com que a gente se sinta inadequada e sem valor. E eu sei que isso desencadeia muitas coisas. Mas vem cá. A cura da rejeição não está em você. A cura da rejeição não está em quem te feriu. A cura está em Deus, no amor de Deus por nós. O amor de Deus cura, cicatriza. E ainda usa o mesmo lugar da ferida para construir algo em cima dela ou simplesmente usar aquela cicatriz ali que deixou para te fortalecer no caminho. Agora existe algo muito importante que eu preciso te falar e talvez você é essa mulher que precisa escutar isso. Preste atenção. Eu estou aqui te ensinando a não se mover por palavra de homens, mas a se mover pela palavra de Deus. Preste bastante atenção no que eu vou te falar. A palavra que cura é a palavra de Deus. Agora, nem toda palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é cura para você. Preste atenção. Talvez isso vai trazer mais rejeição ainda para a sua vida. Eu vou parar aqui só um pouquinho, porque isso aqui é muito importante você entender. Gente, isso aqui é muito sério. Eu vou te dar um exemplo. Deus vai te usar naquilo que você foi mais ferida. Deus vai te usar naquilo que você foi mais ferida. Amadas, vem cá. Vem bem juntinho de mim. Você sabe que aqui é um lugar da gente mergulhar na palavra de Deus. Isso é bíblico? Que Deus vai te usar onde você foi ferida? Me conta se isso é bíblico. Não. Mas o que significa então se isso não é bíblico? Isso significa que isso não será aplicado a todos. Aquilo que é aplicado a todos é aquilo que é bíblico. Aquilo que não é bíblico é específico. Então, cuidado. Cuidado para você não estar querendo ser usada porque você escutou assim, Deus vai te usar naquilo que você foi mais ferida. E você está querendo desenvolver um ministério através da sua ferida. E quanto mais você desenvolve esse ministério, mais você fica ruim. Você não sabe o que está acontecendo. Quanto mais você faz, mais você entristece. Quanto mais você faz, parece que mais aquela ferida fica aberta. Por quê? Porque Deus vai te usar naquilo que você foi ferida, não é bíblico.
não será aplicado a todos. Queridas, o que é vivo e eficaz é a Bíblia, não são palavras minhas. Não são palavras de homens de Deus ou mulheres de Deus. Preste atenção nisso. E as nossas palavras, as palavras de homens, como a minha palavra, muitas vezes têm o poder de levar para longe de Deus aquele que Ele quer trazer para perto. Vocês lembram de Pedro? Pedro, no curto intervalo de tempo, foi usado para ter uma revelação do alto. Para ter uma revelação do alto, onde ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E num curto intervalo de tempo, o próprio Jesus virou para ele e falou assim: Arreda-te, Satanás. Jesus, ele discerniu as duas vozes vindo de Pedro. Por que que ele discerniu? Porque ele sabia quem era o pai dele. Quando você não sabe quem é o teu pai, quando você não tem a revelação da paternidade de Deus, você não é balizada apenas pelas palavras dele. Você tanto recebe revelação de homens para a sua glória, para o seu alívio, ou até mesmo para o seu desprezo, para a sua derrota. Amados, o Senhor, Ele cura as nossas feridas, mas Ele não fala que seremos usados naquilo onde mais nós fomos feridos, sabe? E nós precisamos ter cuidado, porque as palavras de homens são aquelas que atrasam o processo na vida daqueles que ainda não conhecem a Deus e só confia em homens. Eu quero ler com vocês aqui duas palavras sobre feridas. Em Jó 5, versículo 18, diz assim: Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. Real. Jeremias 30, 17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Amadas, o Senhor, Ele é um Deus que cura as nossas feridas. Ele cura as nossas feridas, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ele cura as nossas feridas de uma maneira real. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Naquilo que te feriu, nem sempre é naquilo que você vai ser usada. Sério, mas eu ouvi isso de uma mulher de Deus. Ela tá errada? Não, querida, ela não tá errada. Ela foi usada ali muitas vezes, igual Pedro foi usado para ter a revelação que Jesus era o Filho do Deus vivo. Mas ao mesmo tempo, essa mulher de Deus também, ela pode ter sido usada na boca de Satanás para te dar uma direção contrária. Por quê? Porque você está olhando mais para uma mulher de Deus do que você está olhando para a palavra de Deus. Você está passando mais tempo com uma mulher de Deus, ouvindo o que a mulher de Deus fala, do que mais tempo na palavra de Deus. Você está passando mais tempo lendo livros que homens ou mulheres escrevem do que lendo a Bíblia. O que isso significa? Significa que esse homem ou que essa mulher de Deus, que esse livro ou que esse homem, essa mulher de Deus escreve, na mesma hora que te traz revelação, que te cura, também traz palavras que te derrubam, que te derrotam. Por quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amados, o erro está em fixar os olhos mais em homens do que no próprio Deus. Aí está o erro. O erro está em querer viver o que o outro vive e começar a fazer tudo que o outro faz. O erro está em você, que está fixando mais os olhos em homens do que em Jesus. Aí está o erro. Para de julgar. Para de apontar. Assuma teu erro, querida. Seja corajosa para assumir o teu erro e falar: não, mas eu ouvi isso de uma mulher que tem não sei quantos seguidores. Sério, quando nós vamos saber aquilo que vem de Deus, aquilo que não vem de Deus? Eu vou te dar aqui, João 8, versículo 31 e 32. Fala assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridas,
Deixa eu só te falar uma coisa aqui. Se você é daquelas que no final do ano pegou uma pilha de livro para postar, falar dos livros que você leu e você não leu a Bíblia inteira, querido, deixa eu te falar uma coisa. Se sinta uma derrotada. Não se sinta uma mulher que leu muitos livros, que é muito sábia. Não, se você foi daquelas que fez um postzinho, que juntou um monte de livro. Olha os livros que eu li em 2023. Você juntou aquele monte de livro para querer ostentar o tanto de livro que você leu. E se você não leu a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, querida, derrota. Derrota, derrota, derrota. Derrota purinha, você tá lendo mais livro morto do que livro vivo. Ei, sério, você tá falando isso porque você tá com inveja. Querida, eu já escrevi 10 livros. Eu sou escritora de 10 livros. Eu tô falando isso pra você com autoridade de quem já escreveu 10 livros. Eu sou uma escritora. Ok? Então não vem falar que isso é porque você não é escritora, você tá com inveja. Não, pelo amor de Deus. Eu tô falando isso pra vocês é porque eu sou escritora, tá bom? Então vamos lá. Outro ponto muito importante. A rejeição, ela produz raízes dentro de nós. A rejeição dói tanto, gente, que o nosso coração pode ser guiado pelas vozes que essas raízes produzem. Ok? Então, assim, a rejeição, ela cria um monte de raiz dentro de nós. Agora, essas raízes têm voz. Ela tem voz ativa dentro de nós. E agora o que acontece? Essas vozes vão nos dar o caminho para nos livrar da própria rejeição. Agora, elas podem até te dar o caminho, mas deixa eu te falar uma coisa, é um caminho que não vai te dar solução, que não vai te dar vitória. As vozes que a rejeição te dá para se livrar delas mesmas, são vozes enganosas. Sério, tá difícil de entender. Você vai entender agora. A voz da rejeição te leva a traçar alguns caminhos como uma busca desenfreada pelo sucesso. Quem que coloca dentro de você uma vontade de ser bem-sucedida, de ter muitos seguidores, de escrever livro, de ter um monte de like? Não é a voz do Espírito Santo não, querida, porque ele não precisa de nada disso dentro de você. Mas a raiz da rejeição, ela tem uma voz. E essa voz, ela te fala assim, busca pelo sucesso, para que você seja curada. Busca ser uma mulher extraordinária, para que você seja curada. Querido, uma pessoa que busca desenfreadamente por dinheiro, por sucesso, ela manifesta uma rejeição escondida. E ela acha que o sucesso pode revidar as humilhações que ela já sofreu lá atrás. Ela acha que o sucesso, que o dinheiro pode revidar aquilo que ela já sofreu lá atrás. Mas deixa eu te falar algo. Isso é a rejeição tentando te rejeitar mais ainda. Porque a solução que te leva a sair da rejeição pela força do teu próprio braço não traz a cura. Por quê? O oposto da rejeição aos olhos do mundo é o quê? É sucesso, é honra, é riqueza, é glória. Isso é aos olhos do mundo. Aos olhos do mundo, o contrário da rejeição é isso. É ter honra, é ter sucesso, é ter dinheiro, é ter glória. Porém, no reino de Deus é diferente. O oposto da rejeição no reino de Deus se resume em uma única palavrinha. E essa palavrinha se chama amor. Amor. A honra, o sucesso e a glória do homem não tem o poder de curar a raiz de rejeição. Só o amor faz isso. Agora, é um amor que se compra? Não, querida, porque enquanto você está tentando comprar o amor das pessoas, deixa eu te falar uma coisa. Esse amor, o amor do mundo, é um amor que vai até onde?
Ou você frustra as pessoas ou as pessoas te frustram. O amor do mundo, ele acaba com uma pequena palavrinha que se chama frustração. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo que homens e mulheres bem-sucedidos estão passando por, assim, estão tirando a vida. Tem tudo. Pessoas de muita visualização no YouTube, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm fama. O que tem acontecido de uma maneira assim terrível com essas pessoas? Elas têm tirado a própria vida. Por quê? Porque por mais sucesso, por mais dinheiro que elas têm, lá no mais profundo, elas continuam sendo rejeitadas. Elas continuam sendo rejeitadas. Porque a única coisa que cura a rejeição é a revelação do amor de Deus. Outra coisa, gente, essa daqui é batata. Essa daqui que você pode, assim, presta bastante atenção. A ostentação é outra voz forte, muito forte. Isso não é só em gente do mundo, não. Isso são em pessoas cristãs que têm uma necessidade de ostentar, que têm uma necessidade de causar no outro uma frustração que o outro não pode ter. Toda ostentação revela uma rejeição. Amadas, e esse caminho, ele precisa ser recusado por mim e por você todos os dias. Todos os dias eu preciso recusar a ostentação. Eu preciso recusar a ostentação todos os dias. E você também. Toda ostentação revela uma rejeição. É incrível. A ostentação, gente, ela camufla a rejeição de modo que ela se torne ainda maior. Por quê? Porque quando a ostentação não é respondida, a ferida da rejeição aumenta. Amada, sabe aquele dia que você tá lá ruim, que você tá deprê? Aí você vira e fala assim, nó, eu vou postar uma foto, vou arrumar, vou postar uma foto, esperando mais no retorno dela do que se você entrar para dentro do teu quarto, for adorar a Deus, for ler uma Bíblia. Querida, quando você passa a esperar mais de uma foto do que daquilo que Deus pode fazer na tua vida, deixa eu te falar uma coisa. Tá na hora de você dar uma sacudida na tua carne e colocar ela no lugar. A ostentação, gente, ela vem de um exagero que aparenta trazer uma cura, mas que na verdade é um prazer momentâneo que pode se tornar numa dor terrível. Terrível. Amados, inúmeros suicídios estão ligados a isso, a essa vida de ostentação. E a gente sabe que nós mulheres, a gente precisa vigiar muito nisso, sim. A ostentação, ela vem de uma necessidade de ser aprovada. Por quê? Porque tem dentro de você uma ferida de rejeição. A ostentação te rouba a verdade. Ela te afunda numa vida de mentiras. E o pai da mentira é o diabo. É o diabo. Você passa a fazer o que ele quer. Agora vamos falar do caminho da cura? Vamos falar um pouquinho desse caminho da cura? Amadas, a rejeição, ela é sim humilhante. Mas guarda algo no teu coração. A rejeição é humilhante, mas o amor de Deus é avassalador. Apenas a revelação do amor de Deus é que nos cura. E você precisa acreditar nisso e buscar isso com todas as suas forças.
Aqui no Salmo 27, versículo 10, diz assim: porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, ou seja, se o meu pai e a minha mãe me rejeitarem, o Senhor me acolherá. Isaías 49, versículo 15, diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amadas, ontem a Larissa estava aqui em casa com o bebezinho dela de 6 dias. E eu fui ver no quarto se ele estava dormindo e ela me disse: mãe, ele acordou porque o meu peito tá muito inchado. Mãe, põe a mão aqui no meu peito para você ver. Eu falei: não, filha, minha mão tá gelada, eu tava na cozinha. Ela: mãe, põe a mão que o meu peito tá quente. Ainda que uma mãe se esqueça, mas é algo impossível uma mãe esquecer do filho que amamenta, querida. Impossível. Ele não está falando aqui de uma mãe esquecer de um filho, porque a gente sabe que isso acontece, mas preste atenção. Uma mãe esquecer do filho que ela está dando de mamar para ele. Isaías 49, 15. Ele não está falando simplesmente de uma mãe que esquece um filho, que a gente sabe que existe várias mães que esquecem o filho, mas aqui ele não está falando disso, ele está falando uma mãe que está amamentando o filho esquecer dele. Isso não tem como. E ainda que isso viesse a acontecer, eu, todavia, não me esquecerei de você. Eu quero te dar um exercíciozinho que eu fiz há alguns anos atrás e eu tenho ele gravado no áudio aqui do meu telefone. Eu peguei o capítulo de Isaías 61, Isaías 61, dos versículos de 1 a 3, e eu gravei assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre as Séries, porque o Senhor ungiu as Séries para pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor enviou as Séries a curar os quebrantados de coração. O Senhor enviou as Séries a proclamar libertação aos cativos. Queridas, você precisa exercitar a sua fé. Você precisa abrir os teus lábios e falar aquilo que Deus te chamou para fazer. Você precisa escolher se mover de modo a trocar as suas raízes de rejeição, as raízes que a rejeição plantou no teu coração, por aquilo que o próprio Deus fez por você. Aqui no versículo 3 de Isaías 61 fala que isso tudo aconteceu com você, que foi plantado pelo próprio Deus na sua vida. Aqui Isaías 61, versículo 3 fala: plantados pelo Senhor para a sua glória. Ou seja, não é o que o Senhor vai te dar que te cura, mas é você saber quem o Senhor é. É você parar de buscar as mãos de Deus e buscar a face dele. É você deixar Deus esquadrinhar teu coração, querida, para arrancar tudo aquilo que a rejeição causou em você. Tem um versículo que vocês que já caminham há muito tempo comigo, vocês sabem que eu tenho ele cravado no meu coração. Que eu acho que é difícil o dia que o Senhor não exercita ele aqui. Gálatas 1, versículo 4 diz assim: Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, porque essa é a vontade de Deus. O que essa palavra está dizendo aqui? Que Jesus Cristo morreu para tirar de nós tudo aquilo que o mundo colocou raízes em nós, porque a vontade de Deus é essa. O Senhor quer tirar a raiz de rejeição que existe dentro de você, querida. E às vezes, para isso, você vai ter que fazer o caminho de volta. Séries, em que sentido que eu vou ter que fazer o caminho de volta? Talvez você está vivendo em cima de algo que foi sustentado por uma voz que a rejeição te levou a sustentar. Talvez você está vivendo um ministério que está sendo sustentado não pelo Espírito Santo que te mandou, mas talvez você está vivendo um ministério sustentado pela voz da rejeição. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Eu passei por um abuso na infância. Eu fui curada do abuso? Fui. Graças a Deus, sou livre disso. Mas eu não fui chamada para ter um ministério
para curar mulheres abusadas. Ou seja, eu não escutei aquela vozinha assim, naquilo que você foi ferida, Deus vai te usar. Nananina, não. Eu não fui chamada para curar, para ser alvo de curar mulheres abusadas, não. Mas a cicatriz do abuso em mim gera cura, mas eu não fui chamada para isso. Talvez você é uma mulher que está em cima de um ministério, que o respaldo desse ministério não é a voz de Deus, mas é a voz das raízes da rejeição. E você está perdida. Tudo que você faz, você continua sem rumo. Querida, o caminho de volta, apesar de doer, também é lugar de cura. Talvez você, nesse caminho de volta, vai começar a fazer tantas perguntas para Deus e você não vai ter a resposta. Não, você não vai ter a resposta. Talvez hoje Deus está só virando para você e falando assim, filha, vem cá, vamos fazer o caminho de volta? Vamos largar isso tudo aí que você está tentando ser alguma coisa através disso tudo aí e eu só estou querendo te pôr no colo? Eu só estou querendo te dar alívio? Amados, eu estou em Êxodo. O meu endereço hoje é Êxodo. E como Êxodo 3 saltou aos meus olhos esses dias, ali em Êxodo 3, 11 e 12, quando Deus chama Moisés para libertar aquele povo do Egito, Deus vira para Moisés e fala assim, olha, você vai lá, você vai falar com Faraó e ele vai libertar esse povo. Aí Moisés vira para Deus e fala assim, quem sou eu para ir a Faraó e tirar aquele povo de lá? Quem sou eu? Aí Deus vira para Moisés e fala assim, eu vou com você. Só. Ele não responde para Faraó, ele não responde Moisés quem ele é. Ele só fala, eu estou com você. Deus talvez está te dando um comando hoje que você vai perguntar por quê? Ele vai falar assim, querida, fica quietinha que você ainda não consegue escutar o porquê. Eu ainda tenho muito para te falar, querido, nesse caminho de volta, mas você ainda não pode suportar o que eu vou te falar. Então, eu estou com você no momento é suficiente. Se você não tiver fé para isso, você vai continuar sendo seguida pela voz que a rejeição está causando dentro de você. Vocês lembram ali no Evangelho de João, quando Jesus virou para os discípulos e falou assim, eu ainda tenho muito para dizer para vocês, mas vocês não vão suportar agora. Mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Deixa eu te falar algo aqui nessa manhã. Quem vai te dar o próximo comando não sou eu. Quem vai te dar o próximo comando não é homem ou mulher nessa terra. Quem vai te dar o próximo comando é o Espírito Santo de Deus. E para você ouvir o Espírito Santo de Deus, você precisa ter vida na palavra. Você precisa entender que a espada que o Espírito Santo de Deus usa para ter uma voz ativa dentro de você se chama palavra de Deus. Você precisa parar de ser guiada pela voz de homens. Por quê? Não, porque aquele homem ali é bam, bam, bam. Meu Deus, querida, sabe quem que tá te levando a ouvir a voz de homens muitas vezes? É a rejeição que você tem tão ferida no seu coração que em vez de olhar para algo que você não consegue ver, você está se apegando em algo que você vê, porque você está com mais medo ainda de ser rejeitada. Mas deixa eu te falar uma coisa, querida, chuta esse balde hoje. Chuta esse balde hoje. Repreende hoje na tua vida, ouve voz que as raízes da rejeição tá te levando a fazer. Larga isso tudo e fala, chega, Senhor. Eu não serei mais uma mulher guiada por vozes de homens. Eu serei uma mulher guiada pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, a voz dele é assertiva nos ouvidos, no coração daqueles que têm vida na palavra de Deus, que é o único livro que é vivo, é o único livro que é eficaz. Querida, o Senhor hoje, ele está te chacoalhando.
O Senhor hoje está te chacoalhando a simplesmente se posicionar. E Ele está te desafiando a falar assim: eu apenas estarei com você. E se isso for suficiente, no momento que nós estaremos juntos, eu vou te dar o próximo passo. Eu vou te dar a próxima direção. E aí? Você aceita, filha? Você aceita, filha? Vamos orar? Amadas, eu acho lindo porque quando o salmista ele enfrenta o desprezo, quando o salmista enfrenta a rejeição, ele declara que os olhos dele vão ser elevados para cima. Eles vão estar no Senhor. Elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O ato de elevar os olhos ao céu significa dependência. Essa dependência dessa oração, você mostra ali a incapacidade, a sua incapacidade de lutar sozinha contra aqueles que te desprezam. E você fala: os meus olhos não vão estar neles, mas os meus olhos vão estar atentos no meu Deus e aos sinais que Ele vai mandar para mim, porque eu estou com Ele. Amém? Pai, eu quero te louvar essa manhã, porque o Senhor é um Deus que faz do fraco forte. O Senhor faz do nada tudo. E o Senhor é especialista, Pai, em nos colocar numa condição de fraqueza para revelar o amor do Senhor por nós. Pai, eu quero em nome de Jesus Cristo te pedir que nessa manhã, Pai, o Senhor nos dê graça para estarmos posicionadas, Pai, no lugar que o Senhor nos chamou para estar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta em secreto, que ali eu falarei contigo. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, Pai, que todas as vozes, Pai, que estavam hoje, aqui, agora, tendo vazão, Pai, tendo vazão na vida dessas mulheres, mas não eram a voz do teu Espírito, mas eram vozes que as raízes de rejeição produziu, Pai, no ouvido e no coração delas. Eu quero declarar, Pai, que elas se tornem miseráveis nessa manhã. Que essas vozes, ó Deus, dentro dessas mulheres possam se tornar vozes que não serão audíveis mais. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor levante aqui, Pai, nesta mesa, Pai, um alimento, Deus, que nos dê graça para a gente não ser mais dirigida, Pai, para as vozes, ó Deus, que a nossa rejeição causa ferida em nós. Mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a partir de hoje, Senhor, nós possamos entender, Pai, que existe apenas uma voz para a gente ouvir. É a voz do Teu Espírito Santo. É a voz que vem de uma palavra que é viva. É a voz que vem do Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas, que de um Pai que é presente, de um Pai que não se esquece de nós, de um Pai que cuida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o único que pode virar chaves dentro de nós. E eu te peço que nessa manhã, Pai, o Senhor levante aqui, Pai, mulheres que serão direcionadas, não por sucesso, não por uma vida de ostentação, não mulheres que vão seguir para esse caminho, não, mas mulheres que vão seguir para o teu colo, porque querem, não abrem mão da revelação do teu amor, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós abraçamos esse lugar. Um lugar de passar mais tempo com o Senhor do que com outra pessoa. Um lugar de passar mais tempo na Tua Palavra do que em qualquer outro tipo de livro. Um tempo de dar mais vazão à Tua voz do que à voz de qualquer outra mulher. Ah, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a discernir isso.
ainda que a gente tenha que fazer o caminho de volta. Que o Senhor nos ajude a nos posicionar nesse lugar. Ainda que seja um lugar de humilhação, nós sabemos que esse lugar, apesar de ser um lugar de humilhação, esse lugar vai nos curar de toda rejeição. E nós queremos esse lugar, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Depois nós vamos sim mandar para vocês essa palavra que vai para o YouTube, com o PDF dela, lá nas nossas comunidades. Estamos de volta para ouvirmos a voz de Deus, para mergulhar na palavra dele e não sairmos desse lugar, porque nós cremos que tudo é possível aquele que crê, e nós não somos mulheres guiadas pelas feridas que o mundo causa em nós. Nós seremos mulheres guiadas pelo doce Espírito Santo de Deus, porque foi esse que Jesus morreu para nos direcionar e para cuidar de nós, em nome de Jesus. Beijo, que Deus te abençoe.